Profecia. Exatamente. A profecia é algo poderosíssimo. Eu não estou falando de uma coisa teórica, não. Estou falando de coisas que eu experimentei na minha vida, que me trouxeram até onde eu estou. A profecia, ela tem o poder de mudar o coração dos homens. Ela tem o poder de libertar. É algo extraordinário que você vai ouvir aqui nessa palavra. 5 poderes da profecia. Quero pedir a quem está entrando que já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e se puder, compartilhar com outras pessoas, compartilhe. E se não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos orar juntos. Existe um propósito de Deus de estarmos aqui. Nada é por acaso. Nada. Não acredite que existe acaso. Não existe acaso aqui nessa terra, nessa vida. E eu quero trazer uma palavra em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2 e no verso 3, que diz assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Certo? Bem, vamos entender uma coisa. Eu vou falar de 5 poderes da profecia. Dentro da edificação, que a Bíblia diz que é o primeiro propósito, dentro da edificação, aqui existe mais 2 poderes dentro. Porque edificar é construir. Edificar é construir. Edificar é lançar bases. E você tem que entender uma coisa, essa edificação que a Bíblia está falando aqui, tem mais 2 coisas junto com ela. Bom, quando uma pessoa recebe uma profecia, o que é uma profecia? Vamos só entender isso aqui. Profecia, ela é uma tradução de um pensamento, de um plano, de um projeto de Deus para o homem. Então, isso é uma profecia. E uma profecia, ela pode vir por meio de outro homem. Uma profecia pode vir diretamente de Deus para você. Uma profecia pode vir por meio de um sonho. Uma profecia pode vir por meio de uma visão. Então, existem vários canais por onde a profecia ela pode ser liberada. Uma profecia é um pensamento divino, que vem ao natural. E um detalhe, toda vez que esse pensamento é acessado, algo começa. E aí vem o primeiro poder da edificação. Algo começa. A edificação é começar algo. Quando eu recebi uma profecia de uma irmã na igreja que me converti, ali nasci de novo, conheci Jesus, na Assembleia de Deus, no interior do Sul. Aquela irmã, ela foi usada por Deus para liberar uma palavra profética para a minha vida. E aquela palavra profética, ela mudou completamente o meu destino. Sabe por quê? Porque naquela época, o meu pensamento não era servir a Deus. Meu pensamento era construir uma carreira, ter uma vida. Eu aspirava a ser um oficial militar. Estava estudando para fazer uma prova militar. E Deus, quando eu recebi aquela palavra, meu coração mudou. Sabe? Da água para o vinho. Eu só pensava em construir uma carreira, eu pensava em construir uma vida, e isso já estava há vários anos na minha cabeça, o que eu queria. Bastou uma palavra profética para mudar meu coração. Uma palavra para mudar o meu coração. Então a profecia tem um poder de começar algo novo dentro de você. A profecia, isso vem dentro da edificação. Segunda coisa, a profecia, ela também dentro da edificação, além de construir algo novo, de começar algo novo, a profecia, ela faz com que as pessoas lhe vejam diferente. Quando uma casa está sendo construída, a base
ela não é vista praticamente pela maioria das pessoas, a não ser por quem está trabalhando, aquela estruturação de uma casa, de um prédio. Mas quando as paredes começam a ser levantadas, todo mundo passa a ver. Todo mundo passa a ver. Ó, aquela casa lá já está meio caminho andado. Entenda, na edificação, quem recebe a profecia começa a ser visto, começa a ser invejado, começa a ser isolado, começa a ser perseguido também. Porque a profecia tem esse poder. Você começa a ser visto no mundo espiritual de uma maneira diferente. Toda pessoa que carrega uma profecia, ela começa a ser vista de uma maneira diferente, certo? Então, esse é um entendimento. Rapidamente, só deixa eu aqui. Continuando. Terceiro poder na edificação. Uma casa, ela começa, depois ela é vista. Uma casa, quando ela está pronta, ela é um testemunho. Ela é um testemunho. O terceiro poder da edificação, o terceiro poder da profecia, é construir um testemunho na sua vida. Então a profecia, olha só, quando alguém recebe uma profecia, uma palavra de Deus, começa algo na vida dela. Aquilo começa a ser visto no mundo espiritual, até se tornar um testemunho. Eu posso afirmar para você, eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Assim como muitos de vocês são uma carta viva de uma profecia. De uma profecia que se cumpriu. De uma profecia que aconteceu. De uma profecia que se realizou. Então, o terceiro poder de uma profecia é trabalhar em você para um testemunho. Um testemunho que vai ser uma obra de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso é Deus. Isso é Deus. Isso é Deus. Não tem outra explicação, é Deus. Por quê? Porque a profecia trabalha para construir um testemunho em você. É por isso que uma profecia é um trabalhar intenso do Espírito na vida de uma pessoa. É por isso que você tem que crer. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. 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 Ou seja, vai se tornar um testemunho. Vai se tornar algo grande. Nunca jogue fora uma profecia. Nunca jogue fora uma profecia. Nunca jogue fora uma palavra profética, porque uma palavra, uma profecia pode mudar a tua história. Então, terceiro poder da profecia dentro da edificação. Quarto poder, exortação. Exortação. Uma profecia tem o poder de trabalhar em algo errado no seu caminho. E um detalhe, sem precisar lhe expor, sem precisar lhe envergonhar, sem precisar destruir a tua reputação. Aí eu não entendi nada, profeta, presta atenção. Quando você recebe uma profecia que vem da parte de Deus, a profecia ela trabalha de tal forma no teu coração que ela lhe leva ao arrependimento. Ela lhe leva ao arrependimento. Aí você diz assim, puxa, como que funciona isso? Bem, muitas vezes Deus traz uma palavra, sabe, revelando a tua vida, revelando o teu coração, revelando que você é precioso. E aquela palavra, ela vem tão forte dentro de você, que você se sente muito mal de andar errado, de andar em pecado, ou de andar fazendo uma coisa fora da vontade de Deus. E quando a palavra profética ela entra no seu coração, ela puxa você para fora do lugar errado e alinha você a uma direção de Deus. Olha que tremendo isso. Isso é o quarto poder da profecia. É o quarto poder da profecia.
Você está vendo como a profecia pode mudar a história de uma pessoa? Quantas pessoas eu já profetizei na vida delas que viviam uma vida errada? Quantas pessoas eu liberei palavra, sabe, do que Deus iria fazer na vida delas, andando tortas, andando erradas, mergulhadas em pecado. Talvez até quem estava ao lado dessas pessoas, que conheciam a vida delas, quando eu profetizei, pode ter dito assim, puxa, o profeta errou. Mas não, sabe? Depois você vê essas pessoas com a vida mudada, com a vida transformada. Por quê? Porque é o poder da profecia. O poder da profecia agiu no coração daquela pessoa. Agiu na vida daquela pessoa. Agiu tremendamente na vida dela, transformando a vida dela, mudando sua história, mudando o seu coração. É o poder da profecia. Sabe, levando a pessoa ao arrependimento, levando a pessoa a um espírito quebrantado, a um espírito contrito. Quando você recebe uma palavra profética, você, sabe, você sente Deus falando com você. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu recebi já profecia até através de vídeo. Eu recebi hoje na oração das 18 horas, eu vou contar um pouco sobre isso. Eu vou contar, sabe, como que meu coração quebrantou por esses dias, por algo que Deus me permitiu ver. Ou seja, querido, uma profecia pode mudar histórias. E antes de eu falar do quinto poder, que é o poder da consolação de uma profecia, eu quero pedir para você, se você puder, deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, certo? Deixa aqui a tua curtida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, em nome de Jesus. O quinto poder da profecia. O quinto poder da profecia. Isso eu quero que você preste atenção. O quinto poder da profecia. Deixa eu ajeitar aqui. O quinto poder da profecia. Quinto poder da profecia. Isso é muito importante. O quinto poder da profecia é o poder da consolação. Quando você recebe uma profecia, você teve perdas financeiras, você teve a perda de um ente querido, você teve uma perda de um casamento, e daí vem a palavra profética para você: eu vou te restaurar, eu vou restituir, eu estou cuidando do teu coração. Aquela palavra, por mais que uma pessoa esteja perdida emocionalmente, por mais que uma pessoa esteja, sabe, vivendo um momento de dificuldade, quando ela recebe essa profecia, isso levanta ela. Isso levanta, isso cura o coração dela, sabe? Isso é remédio dentro dela. É por isso que nós precisamos estar em ambientes proféticos, porque nos ambientes proféticos muita coisa acontece, muita profecia é liberada, muita palavra de Deus é liberada. E eu vou dizer mais, em palavras proféticas. Olha o que aconteceu esses dias. Esses dias eu estava profetizando para uma pessoa na minha oração da manhã. Eu faço as minhas orações da manhã ao vivo. Estava profetizando e liberando uma palavra. Aí, uma pessoa que estava ao vivo, né, ela disse assim: olha, não é o meu mês, não é o meu dia, mas eu preciso muito dessa palavra. Eu tomo posse da palavra que o profeta está liberando. Tomo posse da palavra. Alguns dias depois, aquela palavra se cumpriu na vida dela. Aí você diz assim: puxa, mas a palavra era para o outro. Era para o outro. Mas aquela pessoa tomou posse daquela palavra profética. Mesmo que não fosse para ela, tomou posse. Ela declarou: isso vai acontecer na minha vida. Eu creio que vai acontecer na minha vida. Ela tomou posse. E as coisas aconteceram na vida dela. Quando você está num ambiente profético, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. Coisas sobrenaturais são liberadas. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Hoje, na oração das 18 horas, eu tenho um recado especial para cada um de vocês. Então, se você puder, tá? Se você puder não perder a oração das 6 da tarde de hoje, das 18 horas, eu tenho um recado muito especial. Não perca a oração das 18 horas. Eu tenho um recado do Espírito, certo?